Olá, tudo bem? Quem tá por aí? Tarde da noite desse jeito, né? Eu tava meio sumidinha daqui, muitas coisas para fazer. Tava dando uma atenção especial pro meu novo grupo que começou. Mas hoje eu decidi vir aqui. Alessandra, boa noite, tá acordada também? Hoje eu decidi vir aqui para compartilhar com vocês. Eu tô com duas câmeras aqui, tá? Uma no Facebook e uma no Instagram. Então, sejam todos bem-vindos. Jorge, Lívia, obrigada por vocês estarem aqui. Marisa, Júlia, minha sobrinha, obrigada. Queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi hoje, lá na constelação familiar da Simone Arrojo. Eu acho que quem é de São Paulo, quem também acompanha ela aí pelas redes sociais. Legal. Eu sim, por quê? Não por nada, porque só por estar acordada. Quem acompanha ela aí nas redes sociais, ela é fantástica, né? Então hoje eu participei, né, como convidada de várias, né, constelações familiares. Lívia, boa noite, Lívia. Cristiano, obrigada. Então eu fui convidada, né? Fui como convidada, né, para participar, para assistir, na verdade, né, a constelação familiar da Simone Arrojo. Bom, primeiro eu queria falar da Simone, né? Para quem não conhece, super recomendo, sugiro que vocês vão lá nas redes sociais dela para curtir logo, né? Porque ela é fantástica, ela é de uma sensibilidade extrema e de uma amorosidade também para lidar com os temas, né? Para lidar com as pessoas que estão constelando, né? Mas apesar dessa amorosidade, ela fala o que precisa ser falado, né? Ela mede as palavras, mas ela fala aquilo que precisa realmente ser falado, porque é primordial, né, para o desenvolvimento, para o desenrolar daquela situação, né? Porque a gente vai numa constelação, a gente constela, na verdade, para resolver as nossas questões, né? Então, ela precisa falar. Elizabeth, obrigada. Adoro a constelação. Eu gosto dessa profissional. Muito. Simone Arrojo. Gente, segue ela porque ela é sensacional. Sensacional. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês do que eu vivi lá hoje, quais foram os meus aprendizados, né? E para passar para vocês também, porque às vezes vocês também estão vivendo alguma questão semelhante, né? E isso pode ajudar vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que numa constelação, quando você vai mesmo para assistir, você já está constelando, né? Naquele dia que você foi, não é à toa, né? Não é por acaso o dia que você foi naquela constelação, né? Porque era aquele dia que você precisava ouvir aquelas coisas que iam ser ditas lá. Então, mesmo quem está... Adri, tudo bem, minha coach? Obrigada por estar aqui, Adriana. Obrigada mesmo. Então, mesmo só por você estar lá assistindo, né, a constelação, você indiretamente também está constelando junto, ou diretamente mesmo, né? Então, os casos que vão aparecendo lá... Ana, obrigada, Ana. Então, tá aparecendo o WhatsApp aqui. Então, os temas que vão aparecendo lá também tem a ver com você, né? Então, isso é sensacional. Então, posso dizer que hoje também constelei junto com aquelas pessoas. Eram casos muito semelhantes. Então, quando a gente tem a sensibilidade de olhar para o caso do outro, a gente também consegue perceber em nós aquilo que nós temos que resolver em nós. Isso é fantástico, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu percebi... Pati, oi, tudo bem? Patrícia, as duas Patrícias, Patrícia Fonseca e Patrícia Lázaro. Boa noite para as duas. Então, a primeira coisa, né, que eu achei importante lá e que teve relevância para mim foi a importância da figura masculina na nossa vida. Principalmente para relacionamentos, tá? Para quem está buscando um relacionamento.
Então, por exemplo, quando a gente exclui um pai da nossa vida, quando a gente exclui um irmão, um avô, mesmo que essas pessoas já tenham falecido, né? Mas elas tiveram o papel delas na nossa vida. Então, quando a gente exclui, por exemplo, um pai que foi embora, né? Pais que se separaram, ou pais que não assumiram a paternidade, é como se tivesse aquela lacuna aberta na nossa vida, né? É exatamente assim. Grata pelo vídeo. Paty, obrigada a você. Então, é como se tivesse aquela lacuna aberta na nossa vida, né? Por pior que tenha sido aquela situação, ou pelo mal que eu acho, né? O que nós achamos que aquela pessoa fez na minha vida, não cabe a mim, né? Decidir isso. Então, eu preciso reconhecer essa figura paterna, ou de avô, ou de irmão, ou seja, essa figura masculina na minha vida. Porque se eu não assumo, né, esse papel importante que essa pessoa teve, às vezes, se é um pai, por exemplo, né, se eu não tenho essa gratidão pelo pai que fez, vamos dizer assim, que me fez, né, pela vida que ele me fez, então esse meu papel fica, essa lacuna fica aberta, né, essa lacuna fica aberta para sempre, até que eu reconheça a importância que essa pessoa, né, que esse pai teve na minha vida. Então, quando a gente exclui um pai, um irmão, né, um avô, por exemplo, eu tenho um avô que eu não conheci, que ele morreu antes de eu nascer. Mas se eu não reconhecer ele como meu avô e entender que ele teve um papel importante, se não fosse ele eu não estaria aqui, né? Não entender realmente, fazer a minha árvore genealógica, né? Os meus ancestrais, é como se eu tivesse uma lacuna aberta na minha vida. E geralmente, tá, na constelação familiar, Bert Hellinger já também, que é o pai da constelação, já falava isso. Geralmente, quando a gente tem problemas com o pai, isso tende a afetar os nossos relacionamentos. E quando a gente tem problemas com a mãe, isso tende a afetar a nossa vida financeira, tá? Então, problemas com o pai tende a afetar os nossos relacionamentos amorosos, tá? E problemas com a mãe tende a afetar a nossa vida financeira. A Paty tem um livro excelente de constelação que fala exatamente isso. Onde estão as moedas? Exatamente, Paty, já li esse livro também. Onde estão as moedas, né? Então, esse pai que foi embora, por exemplo, ele provavelmente não assumiu aquele papel de pai porque foi assim que ele aprendeu. Ele também pode ter tido uma figura paterna ausente na vida dele. E aí, como ele não teve essa figura paterna, né, na vida, é como se ele não soubesse atuar naquele papel de pai, porque ele não aprendeu aquilo, ou seja, ele não teve aquilo. E esse livro, Onde Estão as Moedas, ele fala exatamente isso, né, Paty? É como se eu pedisse uma moeda para vocês aqui agora. Vocês teriam uma moeda para me dar? Né? Talvez alguém tenha, recebeu de um troco. Ou seja, quem tem uma moeda agora, aqui neste momento, recebeu essa moeda de alguma coisa que comprou ou veio de troco. Mas quem não tem uma moeda, não recebeu, né, essa moeda, não tem essa moeda para dar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uma pessoa que teve ausência de pai, ou de mãe, ou de amor, ou de afeto, ela não consegue passar isso para frente, porque ela não aprendeu isso, né? Nós, desde crianças, a gente nasce sem saber absolutamente nada. E a pessoa que a gente vai se formando depende das coisas que a gente aprende. Depende das coisas que a gente vivencia, das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente vê acontecer. Então, se isso nunca aconteceu na minha vida, como é que eu vou saber, né, ser mãe se eu não tive
uma mãe. Como é que eu vou saber passar amor para frente se eu nunca tive, eu nunca recebi o amor, né? Então é exatamente assim. E a mãe, né? A figura da mãe, a gente tem muitas questões financeiras para resolver. Então a gente ser grato, né? Realmente por todos esses papéis que essas pessoas desempenham na nossa vida, para que a gente não deixe nenhuma lacuna aberta, né? Mesmo as pessoas que ou já faleceram, ou foram embora, né? Não assumiram os seus papéis dentro da família. Eu preciso reconhecer a vida daquelas pessoas, tá? E, por exemplo, quando a gente tem uma figura, mulheres principalmente, né? Quando a gente tem uma figura paterna ou uma figura masculina excluída da nossa vida, a gente tem a tendência de ter relacionamentos onde os homens vão embora, né? A Paty, só podemos dar aquilo que recebemos, é exatamente assim, tá? Então, quando a gente tem figuras masculinas, principalmente mulheres, tá? Figuras masculinas excluídas da nossa vida, geralmente a gente tende a ter relacionamentos onde as pessoas vão embora, né? Onde as pessoas, por algum motivo, os relacionamentos acabam, tá? Então, isso tende a ser um padrão a ser repetido. É como se a gente agisse inconscientemente, como se aquela pessoa fosse embora. A gente acaba sendo tendenciosa, né, a fazer com que aquela pessoa vá embora. Porque é isso que a gente sabe, é isso que a gente aprendeu, é isso que aconteceu, né, na nossa vida. Então, uma outra coisa também muito interessante que ela falou lá, que eu guardei bastante. Vocês têm a impressão, né, de que quando vocês começam uma coisa, vocês nunca terminam? Sabe? Várias pessoas me falam sobre isso, né? Falam, Josi, eu começo as coisas e eu nunca termino, né? Eu começo as coisas e eu nunca termino. Não termino um curso, não termino de ler um livro, eu não termino nada, né? E aí, o que significa isso? Geralmente quando a gente teve um amor interrompido na nossa vida. Igual eu falei, quando esse pai vai embora, ou quando tem o falecimento de uma mãe, né? Quando tem um trauma de amor que foi embora, né? Que não, a gente perdeu a oportunidade ou de viver aquele amor, né? Ou de vivenciar aquilo. Chama lá, minha mãe pediu. Não entendi. Marsax, não entendi. Acontece comigo, a Rose, acontece comigo e com meu filho também. Legal, Rose, obrigada por compartilhar, viu? Então, essa sensação que você tem, né, de que nunca termina as coisas, geralmente, tá? Geralmente, vocês sabem que não existe verdade absoluta e também não existe regra que não tenha exceção. Então, esse amor é interrompido, por exemplo, morre uma mãe, né, ou o pai vai embora, morre o falecimento de algum ente querido, então um amor interrompido, a pessoa acaba tendo comportamentos e tem a tendência de que começa as coisas e não termina, né, como se aquilo ficasse sem finalizar. Então, vem daquele trauma que a pessoa sofreu lá atrás, tá? E uma outra coisa muito importante é quando a gente inverte os nossos papéis. Como que significa isso? Sabe quando na família a gente assume um papel que não é nosso? É como se a gente estivesse no papel errado. Vamos falar assim de um filho ou de uma filha que acabam assumindo, né, o papel principal da família, ou um papel de mãe, ou um papel de pai, né? E aí aquela pessoa, ela está no lugar errado. E aí ela tende a ter comportamentos de uma pessoa superior. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela começa a ter comportamentos de uma pessoa que se acha acima, né, da hierarquia dos pais. Ela se acha superior aos seus pais, né?
É verdade, dói, né? Por isso, Luiz, por isso às vezes a dor é tão grande que invade a nossa mente até nos deixa transtornados. Exatamente, Luiz, tem essa sensação, tá? Então, quando a gente inverte esses papéis, que a gente acaba, por exemplo, um filho que acaba assumindo financeiramente o controle da casa, mas que os pais moram juntos. E aí ele se acha, né, superior àqueles pais e eles acabam invertendo os papéis, né? Um papel que não é dele. E isso tende a desequilibrar, né, o sistema familiar, porque as pessoas estão no lugar errado, né? Elas estão exercendo os papéis errados. Não que um filho não possa ajudar financeiramente um pai, pode, desde que ele não assuma o papel que é do pai, da hierarquia, né, daquela família, que ele não assuma, vamos dizer assim, o poder e o papel principal daquela família, né, que ele não se veja assim, que ele tenha a humildade, né, de assumir apenas o papel do filho que ele é e respeitar e ter compaixão pelos pais. Ter compaixão pelos nossos pais e não perdoar os nossos pais, né? Porque uma coisa que o Bert Hellinger também fala, que ele é o pai da constelação familiar, é que quando a gente perdoa os nossos pais, a gente também está se colocando numa situação acima deles, né? E isso não é legal para a hierarquia familiar, né? Para o equilíbrio dessa família. Então, quando a gente perdoa um pai ou uma mãe, a gente está se colocando acima deles. E esse não é o nosso papel. Nosso papel é sempre, sempre ser o de filho, né? Sempre respeitar e ter compaixão. Compaixão pelos nossos pais. Respeito e compaixão pelos nossos pais. Né, deixar que eles, né, façam e assumam o papel deles, fazendo coisas por nós como filhos, né, e a gente respeitando e tendo compaixão pelos nossos pais, nunca nos colocando acima deles. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu como mãe, ou você aí, né, como pai e mãe, nunca deixar que os nossos filhos assumam os nossos papéis, né? Que a gente perca esse respeito e essa compaixão aí, tá bom? Que nos é dado. Então, esses foram aí os aprendizados, né? E os papéis no relacionamento também, né? Os nossos papéis no relacionamento. Quando a gente inverte, né? O yin e o yang, o nosso feminino e o nosso masculino. A gente não deve, né? Nossa, José, eu não sabia disso. Achei que eu deveria perdoar. Gratidão. Rose, exatamente isso, tá? Se você quiser até ler, ou pegar aí para ler algum dos livros, né, do Bert Hellinger, ele fala exatamente isso. Que pelos nossos pais a gente tem que ter respeito e compaixão. Respeito e compaixão. Porque quando eu perdoo, é como se eu estivesse me colocando num papel acima dos meus pais. Eu não estou acima dos meus pais. Eu estou abaixo deles, porque foram eles que me deram a vida. Eu só estou aqui por conta deles, né? E eu tenho que respeitar essa hierarquia, né? Faz sentido para você? Obrigada, viu? É exatamente isso. Inverter os papéis no relacionamento também, né? Independente de ser um relacionamento hétero ou homossexual, existe o yin e o yang, né? Enquanto esse yin e yang não estão em equilíbrio, né, existe o conflito. Ou um fica assumindo o poder demais e o outro fica submisso demais. É por isso que a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. A gente não pode inverter os nossos papéis. Eu acho que a parte mais desafiadora de tudo isso é quando a gente não sabe receber, né? Que a gente quer se doar, se doar, se doar, e a gente não sabe receber do universo aquilo que ele tem para nos dar, né? Obrigada para quem está entrando agora. Então, esses foram os aprendizados, né? As coisas mais importantes que eu acho que eu extraí lá hoje dessa constelação. E para quem é de São Paulo aí, super recomendo a Simone Arrojo,
né? Excelente profissional, de extrema sensibilidade realmente, competente no que ela faz. E para quem também não é de São Paulo, segue ela aí nas redes sociais, que ela tem bastante vídeo, bastante conteúdo aí sobre essa constelação familiar, né? Então, quando a nossa vida, né, tá em desequilíbrio com alguma coisa, seja pessoal, financeira, relacionamento, vamos buscar, né? Pode buscar aí na sua família, nas nossas questões familiares, também nos nossos ancestrais, que alguma coisa a gente tem para resolver lá de trás, né? Alguma coisa a gente tem para resolver das nossas questões familiares, né? Nossa, 20 minutos já de live. Mas para quem chegou agora, para quem chegou atrasado, a live vai ficar aí por 24 horas, tá? Para quem ainda está no Instagram e no Facebook, vai ficar aqui na minha timeline, tá bom? Então corre lá para assistir o comecinho. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui. Obrigada por ter comparecido, obrigada pela presença, apesar de ser tarde da noite. Vocês ficaram aqui, interagiram. Eu adorei. Muito obrigada mesmo. Espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês, tá bom? E até a próxima. Uma ótima noite e uma ótima quinta também, porque já é quase quinta. Um beijão para vocês e até mais.